Bom dia, meninas, a paz do Senhor. Estamos aqui, para mais um devocional. Espero encontrar todas bem, em nome de Jesus, tá? Quarta-feira eu vou dividir uma palavra com vocês, tá? Que está em João, no capítulo 8, do versículo 2 ao versículo 11, tá? É a parte que relata sobre a mulher adúltera, tá bom? Eu vou ler aqui primeiro João 8, do 2 ao 9, tá? De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Amém. A Bíblia ela não relata o nome dessa mulher e nem o seu grau de parentesco, o seu histórico familiar, os detalhes da sua família, Na verdade, nós não sabemos o nome dela, é uma mulher anônima, porém, que teve um encontro com Jesus, Ela esteve com Jesus pessoalmente, ouviu Jesus falar. E Jesus, aqui, acho que a maioria conhece essa história, ele perdoa, essa mulher e até salva ela, da condenação de apedrejamento pelo seu pecado. Essa aqui é uma história curta, Ela é breve, mas que a gente pode tirar de aprendizado, A gente pode, deve, consegue aprender com essa história que a Bíblia nos conta, Aqui é relatado que os líderes religiosos, eles trazem essa mulher, para o templo, essa mulher anônima, até Jesus, acusando ela de adultério, O interessante é que eles citam a lei de Moisés, só que eles citam, deixando de citar tudo. Por quê? Porque lá na lei de Moisés fala que adúltera e adúltero deviam ser, condenados, pelo seu pecado. E em nenhum momento eles mencionam que o homem também deveria ser, condenado pelo pecado e nem levam o homem até Jesus, porque se você prestar atenção, vai ver que eles dizem que, tipo assim, pegaram ela, a gente entende que pegaram ela no ato, no flagrante. Só que eles só pegam uma mulher e levam ela, acusando ela do seu pecado. Então, a gente não sabe onde está o homem, quem era o homem, mas eles nem relatam a parte da lei, que Moisés dá para eles, que o homem também deveria ser, Eles foram, assim, muito rápidos, em encontrar o pecado e acusar o pecado na vida daquela mulher, ou seja, eles estavam mais dispostos a encontrar o pecado alheio do que serem rápidos em confessar os seus próprios pecados. Então, ou seja, é o que a gente sempre fala, sou rápida em acusar, mas eu demoro em confessar o meu pecado, em reconhecer o meu pecado, na verdade, e confessar diante de Deus, tá? Não tô falando para que você deve confessar o seu pecado publicamente, mas a gente precisa entregar um coração sincero para o Senhor, confessando sempre os nossos pecados e pedindo perdão. Então a gente precisa ter muito cuidado com o nosso orgulho e nos tornarmos meros acusadores, de pecados alheios, porque a gente às vezes tem muita rapidez em apontar o erro do outro e em confessar os nossos erros, É importante a gente frisar aqui que Jesus ele não aprovou o pecado daquela mulher, tá?
O fato, ela era uma adúltera, e porque Deus ele ordenou o casamento como uma união física e espiritual, né, entre o homem e uma mulher. E o adultério, ele viola a sagrada união que foi estabelecida por Deus, porque o casamento foi estabelecido pelo Senhor. Então, e a mulher tinha consciência do pecado dela, ela sabia que ela estava errada. E isso foi exposto para todos que estavam ali, né? Mas Jesus perdoa ela, e quando Jesus perdoa ela, ele traz uma esperança para essa mulher. Ele perdoou ela e lhe deu esperança, né? E quando Jesus ali fala, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, você vê que aqueles que estavam ali acusando ela, eles não conseguiram nem sequer manter parada ali. Eles foram saindo aos poucos, né? Porque todos tinham pecado, assim como nós. Eu já falei, todos nós pecamos e nós pecamos todos os dias. Esse foi o motivo na necessidade do pagamento de Jesus pelos nossos pecados. Esse é o motivo que foi necessário que Jesus entregasse a vida dele pela nossa salvação, né? Então a mulher tinha consciência disso, só que ela encontrou a esperança lá em Jesus. Aí eu vou ler os outros dois que eu não li, que é o versículo 10 e 11, que fala: Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais, né? Então Jesus deu esperança a ela quando disse: Nem eu te condeno, né? Então, filha, você está perdoada, vai e não peques mais. Então, o perdão pelos nossos pecados é dom de Deus, Deus nos perdoa mediante a nossa confissão, né? Então, esse texto ele é muito interessante porque ele nos ensina algumas lições, né? Que, como eu já disse, que a gente precisa primeiro aprender a lidar com o nosso pecado. A gente precisa aprender a lidar com os nossos pecados, com os nossos erros. Mateus 7,1 fala: Não julgueis para que não sejais julgados. Então a gente precisa primeiro olhar para nós antes da gente acusar o pecado do outro, né? E quando eu falo isso, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a exortação é dom do Espírito Santo e tem pessoas que têm o dom de exortar. Se você estiver sendo exortado na palavra, em amor, expulsa o espírito de rebeldia, porque às vezes a gente é dominado por um espírito de rebeldia e a gente não aceita ser exortado, tá? E ser exortado é diferente de ter um erro apontado e ser julgado e condenado, tá? Então a gente precisa orar, clamar pela presença do Espírito Santo para ele nos dar sabedoria, discernimento, tá bom? E a gente precisa aprender a perdoar. É muito importante, a gente sempre fala disso, que a gente precisa exercitar o perdão, perdoar o outro. Marcos 11:25 fala: E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, nós precisamos perdoar para sermos perdoados, tá? Isso é um exercício e é a palavra de Deus, é a ordenança do Senhor. E o terceiro ponto é que a gente precisa aprender a enfrentar o pecado nas nossas vidas, né? Ou seja, a gente precisa confessar os nossos pecados. Então a gente precisa, e a Bíblia até fala que a gente precisa aprender a fugir dos pecados, que ou seja, quando eu falo fugir dos pecados, é vencer as tentações, irmãos. Então, se você sabe que você está sendo tentado, ore para que isso seja cessado na sua vida. 1 João 9, né? Diz lá: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então é Ele que nos perdoa e nos purifica. Então que possamos nos apresentar ao Senhor com o coração sincero, confessando os nossos pecados. Amém? Deus abençoe cada um, Deus esteja com vocês, que essa semana, esse resto de semana seja abençoado e que possamos sempre refletir na palavra de Deus, não sendo meros acusadores, tá? Mas levando exortação em amor, né, em graça e com a palavra. Amém? Deus abençoe, um forte abraço e um grande beijo. E não esqueçam, estamos aqui para o que precisarem, tá bom? Amém.